Caros amigos, é mais um prazer estar aqui com vocês, não só do Núcleo Espírita Chico Xavier, aqui do Anil, no Rio de Janeiro, mas a todos que futuramente forem assistir e ouvir as nossas conversas aqui com vocês sobre o tema de hoje, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, itens 6 e 7. Mas antes, vamos ler uma frasezinha, né? Uma frase, né? Do nosso querido Chico Xavier. A vontade de Deus nunca irá levá-lo aonde a graça de Deus não possa protegê-lo. Chico Xavier, né? Vamos à nossa prece. Querido Mestre Jesus, amigos de todas as horas, irmão maior, mais uma vez estamos aqui agradecidos pela oportunidade da tarefa, pela oportunidade da divulgação da doutrina espírita, pela oportunidade de estudarmos, de refletirmos sobre as palavras de Jesus, as nossas palavras, palavras de Cristo. Que possamos ter, assim, a clareza na nossa fala e que os nossos sentimentos sejam os melhores possíveis para atingir a todos que, de uma forma ou de outra, possam ver e ouvir esse pequeno estudo. Que assim possa ser, graças a Deus. Caros amigos, bom, vou pegar aqui o meu livrinho, meu Evangelho segundo o Espiritismo, mas para só lembrar a vocês o texto: não acrediteis em todos os espíritos. Meus bem-aventurados, não acrediteis em todos os espíritos, vede primeiro se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, tão recente. João, primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. E há comentários aqui a respeito, que nós vamos pegar alguns pontos para conversar com vocês durante a nossa palestra, certo? Mas, vejam bem, essa fala que está lá escrito, né, por João, é muito, muito, muito atual. Mas há muito, a gente vem, vamos dizer assim, incorrendo nesses não cuidados com os falsos profetas. Existem coisas que às vezes até nos admiram, como as pessoas seguem, sem refletir. Basta ter uma assinatura, ai, olha, aí começa a repassar e repicar aquela mensagem sem ler, sem perceber o conteúdo, a certeza das ideias. Isso vem desde muito tempo. Eu tirei algumas ideias só para a gente lembrar, não, para a gente pensar sobre isso. No apocalíptico ano de 1666, um judeu chamado Shabetai Gevi, não sei se eu falei certo, declarou ser o Messias, anunciou que a redenção estava próxima e escolheu 12 discípulos para serem juízes das tribos de Israel. Foi entusiasmaticamente aceito pelos judeus em todo o mundo. Em 1759, Jacob Frank iniciou também um grupo de seguidores, pois dizia ser Deus. Em 1814, uma senhora inglesa de 64 anos, chamada Joanna Southcote, anunciou que estava grávida do Espírito Santo e daria à luz a uma criança divina, que seria o segundo Messias. Seria também o fim do mundo e o juízo final. Para convencer, pediu para serem, encaminhada a médicos, já 21 médicos, dos quais 17 confirmaram a gravidez. Houve uma exaltação religiosa, todos seguindo as profecias, os profetas, as ideias, e outros que nós vemos aí, que chegam até a cometerem um suicídio em nome de ideias. Mas também tivemos mais próximo, em 1800 alguma coisa, Arnold Porter afirmar que o Espírito de Jesus entrara em seu corpo e daí passa a ser líder do movimento dos santos dos últimos dias. E em 2012, já mais próximo, também, vamos falar, JLJ diz ser Jesus e funda uma igreja crescendo em graças. Doenças mentais.
obsessões, má fé, ignorância, profetas. E aí nós vamos buscar lá na Bíblia algumas questões, além dessa que eu li, grafada por João, sobre falsos profetas. Eu trouxe poucos, hein? Só para a gente ver que isso não é de agora, nem é a doutrina espírita, nem é essa fala grafada por João, que fica marcado sobre esse cuidado que nós temos que ter, vigiar e orar. Em Deuteronômio 13, eu fui longe. Olha lá, quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-lo, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração, com toda a vossa alma. Quer dizer, ele põe à prova. Em Ezequiel 13, também nós encontramos outro alerta. Recebi esta mensagem da parte do Senhor. Homem mortal, profetiza contra os falsos profetas de Israel que andam a inventar as suas próprias visões, clamando mensagens minhas. Ouçam a palavra do Senhor. Ai dos profetas insensatos que proclamarem mensagens inventadas e fabricam as suas próprias visões. Em Jeremias 28, nós também encontramos alertas. A questão de Ananias, filho de Azur, que declara que dentro de 2 anos traria os tesouros que Nabucodonosor transportara para a Babilônia e traria de volta todos os cativos exilados, dizendo ter recebido do Senhor contrariamente às profecias anteriores. Fala para Jeremias e outros sacerdotes. O pessoal acredita. Mas também a gente pode ir a Mateus. Mateus também traz, lá no capítulo 7, é bom a doutrina, porque a gente estuda até mais a Bíblia do que a gente pensava, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Vamos lá, em Mateus, capítulo, deixa eu pegar, caiu em Malaquias. É que eu ia marcar, mas é tanta coisinha que eu vi interessante, que se eu fosse marcar, ia ficar mais confuso ainda. Mas lá no capítulo 7 está lá, não julgueis e não sereis julgados. Ele fala lá, diversos conselhos. Aí ele diz, não lanceis aos cães as coisas santas. E vai dizendo. Lá no 15, versículo 15, ele diz, guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. E vai até o versículo 20, trazendo questões a esse respeito. E isso a gente vai vendo e vai confirmando tudo que está aqui. Desculpa eu sair um pouco da tela. É porque são muitos livros que fiquei assim, ai meu Deus, eu tenho que passar isso tudo para todo mundo estudar tudo isso. Lá nesse capítulo 21 que nós estamos vendo, no item 3, está lá. Tende cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitas pessoas. E isso está em Mateus, capítulos 24, versículos 4, 5, 11, 12, 13, 23 e 24, e em Marcos, capítulo 13, versículos 5, 6, 21 e 22. Então, há várias lá, nós já vimos isso, o que está em Mateus e o que está em Marcos. É importante que a gente faça essa correlação, para a gente entender essa mensagem, a sua importância. Nós podemos também ir lá nos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 e 21, encontraremos. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Então, nós podemos, vamos dizer assim,
refletir sobre as mensagens. Lá, aqui tem, assim, quando ele diz aqui, e levantar-se-ão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E porque a iniquidade se multiplicará, a caridade de muitos se arrefecerá. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus e Marcos trazem algumas coisas a respeito. O Cristo está aqui ou está lá, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas espantosas. Eles vão fazer, são médiuns. Tem a possibilidade, né? A faculdade, mas a forma como tu usas, com que objetivo, é que vai encaminhar a importância daquela mensagem e a sua fidelidade às palavras do Cristo, né? Eles são capazes de seduzir, e se isso fosse possível, até os próprios eleitos. Então, olha como temos que ter cuidado. Agora, então, com a inteligência artificial, né, botam palavras na boca mesmo de pessoas que estão botando de palavras na boca aí de Divaldo e de Chico, até Divaldo, que está internado, colocaram que ele falou isso, falou aquilo, e aí botam política no meio. Aí a gente vai pensar. Aí no outro dia até eu vi assim, mas é a idade dele, ele já está misturando as coisas. Vocês acham que Jesus ia permitir isso? Eu digo, gente, vocês acham? Mesmo que ele tenha essas ideias e que ele esteja confuso, não seria permitido que ele, como médium tão assim, fiel, tão disciplinado, que nos trouxe tantas, e nos traz ainda tantas experiências, trazer uma mensagem duvidosa. E aí a gente vê, se a gente observar, às vezes até a boca, as palavras não combinam tanto. Às vezes parece mesmo, que a gente se deixa iludir. Não podemos tratar com desprezo as profecias, não. Mas vou ter que pôr à prova tudo que vem. Lá em Romanos, capítulo 16, versículos 17 e 18, nós encontramos: recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Quer dizer, que a gente já vem recebendo, querem contradizer. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves, bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Temos que ter cuidado, temos que estudar bem a doutrina. Por isso que está lá no Livro dos Espíritos, que é uma sequência a ser estudada. Recomenda-se até a Revista Espírita, antes de outras obras. Se nós formos novamente, pegando aqui a Bíblia, que era de papai, né? Eu vou lá em Timóteo. Nunca estudei tanto o Antigo e o Novo Testamento depois que eu virei espírita. Nós vamos lá. Eu nem sabia direito quem eram esses Timóteo, Ezequiel, esse povo. Aí eu comecei a entender os profetas. Tudo em função de nossa querida doutrina espírita. Não estou achando Timóteo, não marquei também, eu sou demais, né? Mas vocês já me conhecem, né? Quem não conhece está conhecendo. Dizendo, nossa, olha só. Mas Timóteo, capítulo 6, versículos 3 e 5. Mas esse é importante que eu fale o que ele traz para nós. Mas vou pegar João 10, depois eu volto. João 10,
todo esse capítulo é interessante, onde João traz vários conselhos, várias falas, várias conversas, né? E lá no meio de várias delas, vamos dizer assim, nós encontramos, não quando ele fala das curas, mas quando ele fala do cuidado que nós temos que ter com os profetas, com as ideias que vêm bater de outra forma ao que se prova o que o Cristo já tinha trazido para todos nós. Se quiserem anotar para depois dar uma buscada maior, Pedro também, capítulo 2, né? Nós vamos encontrar também todo um capítulo que mostra para a gente esse cuidado, esse alerta com relação aos falsos profetas. Nós vamos encontrar isso assim a todo instante. Portanto, vale a pena ver aqui. Até no Sermão Profético, capítulos 24, versículos 4 e 5. Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha lá aqueles lá que a gente estava mostrando para vocês lá no início. E olha, na pesquisa, meus amigos, a gente encontra muitos. Aí eu disse, não, peraí, vou pegar vou pulando aqui os anos, né? E vou trazendo mais para perto de nós, mas assim, fiquei até achei até bastante interessante, porque eu não esperava que tivessem tantos alertas com relação a essas questões para todos nós. Tá? Vamos voltar, então, ao nosso Livro dos Espíritos, já que eu não consegui achar o que eu queria falar para vocês, além de Timóteo. Vamos lá no nosso capítulo 15, ou 21, mas eu vou mais um pouquinho adiante. Vou lá no 15, quando fala dos falsos profetas, mas só para a gente fazer uns links, né? Porque traz aqui Jeremias e os falsos profetas, e eu vou fazer alguns links com vocês, tá? Vamos lá. Eis o que o Senhor dos Exércitos, não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. As revelações que eles anunciam saem dos seus próprios corações, e não do que aprenderam da boca do Senhor. Veja que a todo instante nos alerta com relação a isso. Em vários momentos, quando nós vamos nesse mesmo capítulo, no item 5, já foi estudado, quando fala dos prodígios dos falsos profetas, nós vamos encontrar outros alertas. Lembrem-se, nós estamos nos baseando nas escritas do Livro dos Espíritos, que estão sendo baseados nas experiências que está na própria Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Levantar-se-ão falsos cristos, falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas para seduzir os próprios eleitos. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais fora das leis da natureza. Sendo essas leis uma obra exclusiva de Deus, ele pode, sem dúvida alguma, derrogá-la, se assim o desejar. Mas o simples bom senso, olha aí, nos diz que ele não pode ter dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu. E muito menos o direito de desfazerem o que ele fez. Aos olhos do homem comum, todo fenômeno cuja causa lhe é desconhecida é considerado como sobrenatural, maravilhoso, miraculoso. Uma vez conhecida a causa, reconhece que o fenômeno, por mais extraordinário que pareça, é apenas a aplicação de uma lei da natureza. Daí a importância do estudo, né?
e até da atual contribuição da ciência nessas questões. Se nós formos, além do item 6 e 7 de hoje, né, no item 8, nós vamos encontrar lá: se alguém vos disser o Cristo, isso eu já falei, não procureis, ao contrário, ficai bem atentos. Mas vamos lá. Assim, irmãos, que deveis julgar, são as obras que deveis examinar. Se aquelas que se dizem revestidas do poder divino são possuidores de todos os sinais de semelhante missão, isto é, possuem no mais alto grau, as virtudes cristãs, eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, estes são realmente os enviados de Deus. Desconfiai, porém, está aqui. E essa é uma mensagem de Luís Bondot, 1861. Desconfiai, porém, das palavras doces. Desconfiai dos escribas, dos fariseus, que oram nas praças públicas, vestidos de longas vestes. Desconfiai daqueles que pretendem ser os únicos e exclusivos possuidores da verdade. Aí vocês vão dizer, nossa, mas esse tema não tem a ver muito com a gente, assim, porque a gente sabe discernir. Será? E quando somos nós, falsos profetas? Temos que ter cuidado, que às vezes, até de boa vontade, até sem maldade, né? O médium fala o que não é para falar, vê o que acha que não é bem certo e diz que é. E aí? Não estamos aí meio, como a gente diz na gíria, falcianes? Quantas vezes palavras nossas podem realmente serem levadas muito a sério por outros e até trazerem, assim, situações desagradáveis. No outro dia, eu ouvi uma pessoa dizer assim para mim: você falou isso aqui numa palestra? Eu nem lembrava que eu tinha falado daquele jeito. Olha, aquilo me marcou tanto. Aí eu disse, caramba, aí eu fiquei pensando, mas o que eu falei mesmo? Aí eu disse, ainda bem que não foi nenhum absurdo, e, assim, não foi nenhum aconselhamento, né? Foi uma exemplificação. Por isso que é bom a gente se basear, Deuteronômio, Tessalonicenses para falar, né? Ó Timóteo, é não sei o quê, é Mateus, é Lucas, não, está no Evangelho. É bom dar a fonte, né? Dar o crédito. E a gente buscar coisas do dia a dia, mas evitarmos darmos as nossas opiniões, porque nós estamos divulgando a doutrina e não as nossas opiniões. Se nós temos uma opinião contrária, vamos reestudar mais antes de passar aquilo, não é verdade? Aí ele diz aqui, aqueles que o Cristo envia para propagar sua santa doutrina e regenerar seu povo, serão exemplo do mestre, mansos, humildes de coração, acima de todas as coisas. Isso aí são os grandes missionários, não é a gente fazendo uma palestra, mas mesmo assim, por isso que a Casa Espírita séria segue aquelas orientações da Federação Espírita, as orientações da Revista Espírita, do Livro dos Médiuns. Às vezes a gente quer atropelar. Não, mas eu faço isso, vejo aquilo, faço... Peraí, mas você já estudou? Eu já vim de estudos de não sei aonde, mas não sei o quê, eu estudo muito sozinho. Sozinho é só você, sua opinião, sua reflexão. Com o outro vem e trata aquilo com você. Traz outras. Olha, até hoje, tem horas que eu estou num estudo lá na casa de Leon Denis, onde eu trabalho, né, onde eu estou ligada à mediunidade e aos trabalhos voluntários. Aí eu escuto uma fala de um companheiro, eu digo, caramba, eu nunca tinha parado para pensar isso assim.
Nunca tinha pensado. Evangelho, então, eu estou aprendendo a toda hora. Né? Então, e tem até coisas que eu peço até para os companheiros falarem de novo, para eu anotar, para eu entender depois. Mesmo estando há 40 anos, tentando estudar os livros, né? Principalmente as obras básicas. E, claro, com aberturas para estudos que nos tragam outras experiências dentro da doutrina, como André Luiz, Dona Ivone Pereira, Manuel Filomeno de Miranda. Né? Não podemos... tudo que... Emmanuel, nossa, tudo que vem através de médios como Chico e Divaldo, né? A gente vai estudando, porque médiuns sérios que vieram com esse trabalho. Né? Os profetas eram os médiuns de antigamente. E aí tem um momento que ele fala aqui também, e é importante que a gente relembre isso, né? Quando a gente veio aqui no item de hoje, no item 6, né? A importância do Espiritismo, que veio revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se acham não entre os homens, mas entre os desencarnados. Então, é importante que a gente pense nisso, né? Que os fenômenos sozinhos assim não provam nada. A missão se prova pelos efeitos morais que nem todos podem produzir. Então, como é interessante esse cuidado, porque as influenciações dos desencarnados, as brechas que a gente dá através da nossa vaidade, do nosso orgulho, né? Da nossa pretensa sabedoria. Né? E aí, lá vou eu com né. Pois é. Então, esse cuidado nós temos que ter, que o Espiritismo oferece meio de ter as experiências, indica características, reconhece os bons espíritos, reconhece as características morais deles e dos bons médiuns, que é diferente de médiuns bons, mas a qualidade da árvore pelos seus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos, não esqueçamos disso. Temos que estar alerta, não nos deixemos empolgar. Kardec está superado. Meu Deus, mas Kardec não tem nada a ver com você. A pessoa não estuda mesmo. Entenda. Cuidado. Né? Até hoje nós temos os fanatismos, os charlatanismos, os falsos, né? Sabedores e profetas. Eu anotei uma coisa aqui no meu evangelho que eu quero passar para todos vocês, que eu achei nossa, muito... Pena que eu não anotei qual foi a palestra que eu vi, quem foi que falou. Mas isso tem tempo, porque é velhinho isso aqui. Que a lei do menor esforço gera o fanatismo. Que aí a gente não quer pesquisar e tal. E a lei do maior orgulho leva ao charlatanismo. Quando a gente se acha dono da bola, como se fala na gíria, né? Mas nós temos que ter cuidados. Por isso que nós, antes de irmos ao trabalho, temos que ter, no mínimo, né, saber o que é o Espiritismo, ter o Livro dos Espíritos estudado, em grupo, bem trabalhado. Diferente da palestra, diferente de estudar só, com gente que tenha já experiência na área. O livro, o Evangelho, depois o livro dos médiuns. Tem gente que chega no livro dos médiuns, não estuda a revista espírita, que traz todo o caminhar do pensamento de Kardec, né, através das experiências mediúnicas que ele traz. Não lê Leon Denis, que no livro No Invisível traz um tratado dessa parte, sim, da ciência fenomênica. Não lê Depois da Morte, que nos mostra coisas que o Livro dos Espíritos também traz. Não lê O Problema do Ser e do Destino, que trata da nossa alma, do nosso ser, da nossa individualidade, do nosso conhecer a si mesmo.
com muitas experiências científicas a respeito disso, provando que há algo além da matéria e há essas influenciações. Não leem André Luiz, ou quando leem, acham que estão lendo algo de ficção. Então, quando a gente lê o livro dos médiuns, e isso é importante que a gente leia, é um guia dos médiuns e dos evocadores, nós vamos encontrar capítulos que mostram para nós a questão dos métodos, dos sistemas, da visão do maravilhoso sobrenatural que não existe mais, e vai aí nos deixando cair por terra muitas coisas que muitos profetizam. Né? Traz para nós a ação dos espíritos sobre a matéria, numa segunda parte, nas manifestações dos espíritos, né? As físicas, as inteligentes, as teorias, inclusive mostra para nós a questão da bicorporiedade, do laboratório do mundo invisível, dos cheiros, das cores. Aí a gente acaba com as ideias da cromoterapia, que entende-se que as cores são diferentes no plano espiritual, entende-se a ideia do fluido, do trabalho fluídico, né, da aura de que emana o fluido do nosso corpo e ainda das camadas iniciais perispiríticas. E isso vai explicando tantos fenômenos que eram vistos como sobrenaturais, proféticos. Né? Entendermos até os lugares ditos mal-assombrados. E vamos vendo as possibilidades da mediunidade. Mas vamos também entendendo o papel desse médium nessas comunicações. Aí vocês vão, mas Vera, saiu de profeta para livro dos médiuns? De evangelho para o livro dos médiuns? Quem são os profetas? Ou quem eram? Ou nós, como temos que ter cuidado? Quando viramos para alguém e dizemos assim, olha, mas sua vida vai mudar, vai acontecer alguma coisa. Às vezes a gente fala até para ajudar a pessoa e compromete. A pessoa acredita em você e você compromete todo um caminhar daquela pessoa. Então, nós também temos horas que nós somos, né, temos esses respingos. Daí tem que entender por o livro dos médiuns, que não é só para quem é médium na tarefa mediúnica. Por isso que fala dos médiuns interesseiros, das fraudes, do charlatanismo, dos animismos, dos misticismos, mas traz também para nós os regulamentos para uma casa séria, para o trabalho sério, e para que a gente possa entender a sintonia, para que a gente possa entender todo esse caminhar que Kardec traz para alertar a não só percebermos as falsas comunicações, falsos profetas, falsas ideias, falsas profecias, mas como também nos cuidarmos de como estamos trabalhando ou dentro da mediunidade. Ah, mas eu não sou médium na tarefa, eu só frequento, sou voluntário. Você evoca. E você vai estar sendo voluntário num lugar em que você não entende as coisas? Não esqueçamos que maus espíritos também podem ser considerados aqueles espíritos que são envolvidos em paixões e também trazem conhecimentos, podem ter muitos conhecimentos, mas terem dificuldades morais e estarem no nosso caminhar, na nossa possibilidade de sintonia diante do que nós sentimos e do que nós pensamos. E diante de como agimos, né? Lá no livro dos médiuns, só para a gente fazer um reforçozinho aqui, eu vou pegar a 255 do livro dos médiuns. Só para a gente fechar essa ideia.
A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. Identidade dos espíritos desencarnados, mas também dos encarnados com suas profecias. Olha só, a identidade de personagens antigos é mais fácil. Então, se vem é fulano que assinou, que trouxe, foi Dom Pedro I. Eu conheci uma médium que dizia, não me lembro se era Dom Pedro I ou o segundo que escrevia através dela. A gente percebia pela escrita, tinha muito do jeito dela ser, do que mesmo com esse espírito ter evoluído em muitas questões da espiritualidade, o que ele traria de informação. Eu lembro que na época da pandemia, o que veio de mensagem, meu Deus, de doutor Bezerra, de isso, daquilo, e mandava, às vezes, algumas, eu ficava, às vezes, né? Eu disse, ai, que mensagem linda. Aí passava para uma colega ou para o outro, mas, Vera, você notou isso aqui? Você acha que o doutor Bezerra ia falar assim? Olha essa... Aí a gente vai ficando mais atento. E o livro dos médiuns nos ensina isso. Porque, como ele diz aqui, julgam-se os espíritos como os homens pela sua linguagem. Se um espírito se apresenta com o nome de Fénelon, por exemplo, e se diz trivialidades ou puerilidades, está claro que não pode ser ele. Mas se só diz coisas dignas de caráter de Fénelon, é que este não desaprovaria, se não prova material, pelo menos probabilidade moral, que deva ser ele. Às vezes a probabilidade é moral. É o Fénelon ou é alguém da falange que pensa igual, com semelhanças de Fénelon? Não importa. O que importa é a mensagem. Sabia que tem lá na casa tal, o espírito lá que trabalhava lá na casa de Leon Denis fala. Não, trabalhava não, ele ainda trabalha. Um dos médios desencarnou, mas tem outros. Pode ser que seja, sim. Vamos ver a mensagem. Qual é o teor da mensagem? Qual é o estilo? Qual é o tipo? E olha que, dependendo do espírito, dependendo da população-alvo, e o médium, há nuances. Mas o que importa é o profeta ou o que ele traz? Né? Qual é o alerta que ele traz? Aqui tem também uma outra questão no livro dos médiuns, que eu vou só sinalizar um pouquinho para nós, a 267 do livro dos médiuns. Passei, espera aí. Só para a gente... Só vou pegar um pedacinho, só para fazer esse reforço de como no próprio livro dos médiuns traz sinalizações para nós com relação a essas questões das possibilidades de falsos profetas, de falsas profecias. Né? Tem meios de reconhecer a qualidade dos espíritos. Né? Não há outro critério senão o bom senso. A linguagem, os sentimentos, as ações, eles jamais se vangloriam. Vê o sentido íntimo. Todo afastamento da lógica, da razão, da sabedoria não pode deixar dúvidas sobre sua origem, qualquer que seja o nome com o qual ele se ostente. A linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Lembrem-se do que foi dito lá daquelas experiências que eu trouxe para vocês aqui, quando a companheira disse que estava grávida com 60 e poucos anos, que seria o segundo Messias. Ele não veio derrogar a lei. Com 60 e poucos anos, hoje pode-se até tentar outros tipos, formas para a gravidez, mas vejam, não era daquela época. Mas é que a gente ainda tem a ideia da profecia, do profeta ser algo sobrenatural. Esquecido que muitas vezes mães profetizam com os filhos, ao dar os conselhos, ao observar suas trajetórias, ao ter suas intuições, inspirações. Né? Vamos chamar de profecia. A profecia é uma coisa maior e mais para a humanidade. Mas vamos ver se é possível fazer certas outras, vamos dizer, alertas, por que não maiores alertas
para a humanidade através de profetas, né? Nós vamos ter a certeza dessas coisas no próprio livro dos Médiuns. Se nós formos lá no capítulo 31, que tem as mensagens, vamos ver comunicações apócrifas. Há comunicações absurdas, mas há aquelas em que o erro é dissimulado sob boas coisas, que iludem e impedem, algumas vezes, apreendê-lo à primeira vista. Por isso que eu sempre digo para meus alunos, leiam um texto mais de uma vez, quanto mais na doutrina espírita, né? Eu dizer, eles vão para a prova e só lê uma vez, aí você depois lê a segunda, na terceira você já está conseguindo entender, interpretar. Lá tem várias comunicações apócrifas, e eles dizem lá, né, como temos que ter cuidado. Nós vamos vendo aqui assinaturas de Vicente de Paulo, e há as observações que o estilo, do ponto de vista do estilo, a comunicação não suporta a crítica. Os pleonasmos, a Napoleão, a Jesus. Então, se há essas comunicações apócrifas com tantos alertas, é claro que nós espíritas temos que não espalhar a mensagem das mídias por causa do título, assinatura, ou mesmo palavras bonitas. Não podemos fazer isso. Nós temos já conteúdo suficiente para não cair nessa, vamos dizer assim. Temos agora poucos minutos para conversarmos, mas eu vou deixar aqui uma mensagem aqui, que eu não vou dizer se é apócrifa ou não, para vocês pensarem. Eu estou lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 31, mas eu vou na mensagem 30. Essa eu quero, só para fazer um teste. Vocês ouçam, façam um teste. Depois podem até mandar lá para o núcleo, dizendo qual é a sua ideia, verdadeiro ou falso. Não vou dizer. Meus filhos, nosso mundo material e o mundo espiritual, que ainda bem poucos conhecem, formam como dois pratos da balança perpétua. Até aqui, nossas religiões, nossas leis, nossos costumes, nossas paixões têm feito descer tanto o prato do mal para elevar o do bem, que se tem, olha bem, descer tanto o prato do mal para elevar o do bem, que se tem visto o mal reinar soberano na Terra. Vamos ver, são ideias? Olha o estilo, é tudo justo, está certo? Há séculos é sempre a mesma queixa que sai da boca do homem, e a conclusão fatal é a injustiça de Deus. Há até aqueles que chegam à negação da existência de Deus. Vedes tudo aqui e nada lá. Vedes o supérfluo que choca a necessidade, o ouro que brilha junto da lama, todos os contrastes mais chocantes que deveriam vos provar vossa dupla natureza. E aí vai. Qual o remédio para isso? É muito simples. Aproximar-se de Deus, amarem-se, unirem-se, entenderem-se, seguir tranquilamente a estrada cujos marcos se veem com os olhos da fé e da consciência. É maior a comunicação, e Vicente de Paulo é que assina. Será verdade ou será falsa? Será que foi um falso Cristo, um falso profeta, que trouxe essa mensagem, que assinou? Como é que nós podemos averiguar essas questões? Hein? Como? Se quiserem dar alguma resposta, é só irem para lá. Mandar para o núcleo Chico Xavier do Anil, aqui no Rio de Janeiro. Mas se vocês continuarem lendo lá o Livro dos Médiuns, vocês vão
entender. Eu vou deixar vocês com esse gostinho. As palavras são bonitas. Será que as ideias são contraditórias? Né? Não sei, não vou dizer. Vou voltar ao item 7 de hoje, do Evangelho. Os fenômenos espíritas, longe de darem crédito aos falsos cristos e falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, que a gente dá, né? Vem muito ao contrário, dar-lhes o golpe mortal. Não espereis milagres, nem prodígio do Espiritismo, porque ele declara formalmente que não as produz. Lembremos que falsos cristos, profetas, também fazem milagres, não esqueçam disso, né? E desde muito encontramos pessoas que colocam como se deuses e profetas nessa história toda. Assim como tá lá, a física, a química, a astronomia, a geologia vieram revelar as leis do mundo material, o Espiritismo veio revelar outras desconhecidas, aquelas que regem as relações do mundo corporal com o mundo espiritual, e que, tanto quanto as leis da ciência, são leis da natureza. Então, lembremos que antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam sua ação de uma forma menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou falante. O número daqueles que, em diversas épocas, principalmente nos últimos tempos, se apresentaram como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, como mãe do Cristo, e mesmo como Deus, é considerável. Mas está lá, o apóstolo João nos previne contra eles quando diz: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, verificai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm surgido no mundo. E o Espiritismo oferece meios de experimentá-los, indicando as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos, características sempre morais e jamais materiais, como disse anteriormente para todos vocês. Eu espero que a gente, estudando mais isso aqui, né, que a recomendação é útil em todos os tempos, mas nos momentos atuais de transição, nós temos que ficar mais atentos ainda, né? Muito mais atentos. Não esquecendo que Deus só confia as missões, como está aqui no Evangelho. Importante são aqueles que sejam capazes de realizá-las, porque as grandes missões são fardos pesados que esmagariam um homem fraco para carregá-las. Né? E que os verdadeiros missionários de Deus se ignoram. Eles não precisam ficar mostrando, fazer um filme, um vídeo das coisas que dão, das coisas que fazem, das profecias que acertam. Não. Consideram-se até alguns livros com alguns exemplos, com alguns comentários para reforçar a nossa fé, que ainda é vacilante, né? Então, vamos lembrar, como diz Erasto aqui no Evangelho, no capítulo mesmo 21, no item 9, lá no final. Desconfiai, portanto, dos falsos profetas, principalmente em épocas de renovação, porque muitos se intitularão os enviados de Deus. Eles procuram obter uma vaidosa satisfação sobre a terra, mas podeis estar certos de que uma terrível justiça os aguarda. Erasto, Paris, 1862. Então, não só os encarnados, quanto aos desencarnados, nós temos que ter cuidados para não nos deixarmos influenciar. E que possamos realmente nos esforçarmos para os estudos. É tão interessante a gente ir descobrindo essas lógicas doutrinárias, né? E que a natureza não dá saltos, as coisas vêm já de muito sendo alertadas a todos nós. Vigiai e orai. E é com essa frase que eu termino essa conversa com vocês, tentando vigiar as minhas palavras, os meus sentimentos, as minhas pesquisas, mas orando,
fechando o estudo da noite de hoje, da tarde de hoje, da manhã de hoje, porque vai depender da hora que vocês vão estar assistindo. Senhor Jesus, amigo querido, irmão maior, ainda temos muito que aprender, mas já estamos no caminho. Reconhece o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírito, pelo esforço que faz para domar, dominar suas más tendências. Estamos nessa. Continue nos auxiliando. Através dos vossos mensageiros de luz, esses anjos da guarda, protetores, esses espíritos amigos, esses nossos guias de luz, e essas oportunidades queridas de trabalho, de estudo, de casas sérias, oportunidades de trabalho, de estudo, de ter voluntários no bem, e que possamos não deixar para 2025 o começo dessa busca maravilhosa. O Núcleo Espírita Chico Xavier está de portas abertas para todos vocês aqui no Rio de Janeiro, na Praça do Anil, e outras casas benditas por todo esse país. Que possamos nos ligar a algum trabalho, algum estudo, para termos forças nesse momento de renovação. Que assim possa ser, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada.